consideração e ao que a gente já conversou até agora, o que os senhores pensam em relação aos aspectos dos temperamentos que a gente discutiu até agora, com as relações cotidianas de cada um, as relações externas, a subjetividade de cada um também. Se há algum aspecto, como que vocês relacionam esses aspectos? Eu estava recordando aí alguns pontos hoje de um livro também, que fala sobre os 4 temperamentos, mas controlados pelo Espírito, de Tim LaHaye. E ele cita algumas coisas bastante interessantes, e eu até fiz algumas anotações aqui, né? Ele diz assim, que o temperamento está baseado no material ainda bruto com que nascemos. Então, o que acontece? Ele pode e vai ser aprimorado. E aí, como já dissemos antes nas outras respostas, né? Quando o homem permite que a ação do Espírito faça dele realmente um novo homem, um novo ser, ou aquelas situações que parecem negativas, Deus vai transformar em positivas. Eu gosto muito de olhar para Pedro. Pedro, antes de ser chamado Pedro, era Simão. Como Simão, pescador, ele era impulsivo. Ele falava muitas vezes fora de hora. Ele agia no impulso. Mas o que acontece? Diante das situações pelas quais ele passou, e a maneira como ele se deixou moldar pela ação do Espírito na sua vida, nós percebemos que ele foi tendo essa transformação. Então, na sua pergunta, né, os aspectos do temperamento do sujeito com suas relações cotidianas, né? Então, o que acontece? Eu penso que Deus vai aprimorando estas situações, não é? E vai usando elas de maneira positiva. Então, Pedro continuou impulsivo, mas não de uma maneira descontrolada, agora com o controle do Espírito. E aí começou a ser bênção nas mãos de Deus. Lá em Atos 10, quando ele é convidado para provar daqueles animais impuros, né, naquela visão que ele teve, ele diz como eu posso tomar essas coisas, né, que são impuras. Mas ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele, mas como você pode dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? E aí ele caiu em si. Daqui a pouquinho, Cornélio, uma comitiva lá de Cornélio chega para chamá-lo, para poder levar o evangelho até aquele gentil. Se fosse o antigo Pedro, talvez falasse, não, eu não vou falar com gentil, primeiro eu preciso falar com os meus. Não é? Mas esse Pedro, transformado pelo Espírito, ele entendeu que Deus estava falando com ele, quebrando um paradigma. Então, aquilo que era algo que talvez trouxesse a ele um impedimento para aquela ação, e a gente, conhecendo a história, vê que Cornélio e todos os seus se converteram com a mensagem que Pedro trouxe a eles lá. Então, a gente percebe que aquele sanguíneo Pedro foi agora usado por Deus para quebrar paradigmas, não é, dos seus próprios conhecimentos culturais, né, e até religiosos da época, e fez com que ele fosse uma bênção nas mãos de Deus, não é? Então, penso que as questões cotidianas, elas vêm a ser usadas de maneira positiva, quando há essa ação, né, de transformação no homem, moldando, né, esse temperamento, essas características que talvez fossem tão negativas, agora usadas de uma maneira bem positiva, né? Então, vale a pena deixar o Espírito agir, né? Amém. É muito interessante pensar nesses temperamentos em relação ao nosso cotidiano, porque a gente, na igreja, aqui na igreja, no trabalho, nós somos, vamos dizer assim, entre aspas, direcionados pelos nossos papéis.
que nós estamos desempenhando. Então, aqui agora eu sou um pastor que estou falando com a Bíblia, todo mundo, a gente teve um início, vai ter um fim, tudo. E aqui eu posso me esconder dentro desse papel que eu sou aqui. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente está no cotidiano, no nosso, vamos dizer, usar a palavra confronto, nosso confronto diário, então eu estou me relacionando como eu sou puramente. Então eu estou ali com a minha esposa, com a minha filha, de repente vai ter um parente, vai ter um parente mais próximo, minha mãe, meu pai, e aí ali são pessoas que me conhecem no meu estado mais puro. A questão, pelo que eu entendi da pergunta, é como que a gente vai ser direcionado com o nosso temperamento quando a gente está nessa relação cotidiana, sem nenhum tipo de amarra social que está me protegendo de eu não estourar, por exemplo. Então, se eu sou uma pessoa colérica e eu tenho um temperamento mais explosivo no sentido da ira, né, da questão que pode virar uma raiva, um ódio, como o próprio apóstolo Paulo fala, para irar, mas não pecar, para não deixar o sol... E quando eu estiver numa situação assim, se o meu temperamento me conduz a isso, como é que eu vou ser direcionado a agir nessa situação cotidiana? Quando ninguém está vendo, entendeu? Quando todo mundo está vendo, é mais fácil a gente se proteger. Mas não tem ninguém vendo, o pastor não está vendo, meu líder não está vendo. Eu estou no trânsito e o camarada me corta e me fecha e quase eu bato. E aí, o que eu faço como cristão? Eu grito com ele, falo um montão de palavrão, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. A questão que eu penso é, o que eu faço quando eu estou numa situação de confronto em que eu posso ser eu mesmo ali? E eu lembro de Jesus Cristo falando, em Mateus 6, quando ele fala da oração. É um versículo que fala de oração, mas tem muito a ver com a questão da personalidade, porque a palavra personalidade, ela vem de persona, que era a máscara que os atores usavam na Grécia. E Jesus, ele fala ali, vai para o seu quarto, ora em secreto. E é muito interessante que a gente aprende que oração é falar, né? Sendo que quando Jesus fala para os discípulos, ele não usa o verbo ouvir. Ele fala, vai para o teu quarto, ora em secreto, que o Deus que te vê. Ele não fala ouve. Sabe por que ele não fala ouve? Porque a oração, ela não é simplesmente falar. A oração é um momento em que Deus está te enxergando além da sua máscara. Porque ele vai falar contra os hipócritas. Hipócrita é ator. Então, nós somos atores sociais. Uma hora você é pai, outra hora você é pastor, outra hora você é o funcionário da sua empresa. Mas no momento que você é só você, é quando você está sozinho no secreto. E aí, como é que o seu relacionamento, o seu temperamento vai te direcionar a agir nessa relação cotidiana? E isso é uma coisa que me faz pensar muito, porque a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que é somente pela ação do Espírito Santo. Não dá. A gente pode trabalhar algumas questões com a ajuda da psicologia, com a ajuda dos nossos... Mas o Espírito Santo vai nos moldar. E para encerrar minha fala, além do Espírito Santo, né, junto com o Espírito Santo vai entrar a importância da igreja. É muito triste a gente ver que muita gente não entende a importância da igreja. A gente entende muitas vezes a igreja como um momento do culto, e não é. Como um momento só de cantar, orar, ouvir a mensagem e ir embora. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que a igreja é a comunidade criada por Deus que vai nos ajudar a moldar o nosso temperamento. E vou deixar um versículo para passar a palavra, não demoro muito, é que em Provérbios 27, 17 fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo ou o seu próximo. O que isso tem a ver? A igreja é justamente isso aqui. É um confronto de um ferro afiando, por exemplo, você afia a faca, o cara lá, o ferreiro, ele molda o ferro usando um ferro. E a igreja é isso. E muitas vezes a gente não quer fugir do confronto saudável, porque a gente acha assim,
o pastor me repreendeu, o meu líder, aí eu faço o bico e vou embora. Mas não, você está perdendo uma grande oportunidade de ser quem você é e crescer em comunhão com o corpo de Cristo. E é isso que Pedro aprendeu durante muitos anos que ele ficou com Jesus. E mesmo no último dia lá que Jesus foi preso, Pedro ainda faz uma bobeirada lá. Mas mesmo assim, Jesus não abriu mão dele. Então a gente precisa entender a importância, primeiro, do Espírito Santo e depois da igreja, dos irmãos, um a um, né? Bom, a nossa personalidade, ela é manchada, afetada, corrompida pelo pecado. Então as nossas relações, elas serão pecaminosas se nós não vivermos no Espírito. Se nós, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, glorifica a Deus, ou profana o nome de Deus. Então veja, não tem um meio termo, não há uma separação de uma vida que num local, bem isso que o pastor Nicolas falou, das máscaras, e num local eu vivo uma coisa e no outro eu posso viver outra. Não existe essa dicotomia. O homem cristão, ele o é em qualquer lugar, em todo lugar. Então, o que tão somente ele precisa fazer é se colocar diante de Deus de forma humilde e sabendo que é pecador, sabendo que é miserável, sabendo que carece e depende totalmente de Deus. Assim, o Espírito Santo se manifesta e aí começa o trabalho no homem de Deus. Isso não é somente na data da conversão, não se dá somente nesse momento, mas todos os dias estamos matando um leão.